Seu nome é Pilão de Fogo. O Pilão de Fogo é uma assombração do estado de São Paulo. Se diz que essa entidade misteriosa é um enorme pilão que aparece durante a noite, em meio às estradas, atrapalhando viajantes e tropeiros, e também frequentemente os perseguindo. Seria um pesado pilão de madeira branco, com ornamentos simbólicos e pesando mais de 100 quilos. Enquanto esse ser bizarro rola pela estrada, quem o ouviu disse que produz um som semelhante ao de algo sendo socado em seu interior, como o som que se faz ao utilizar um pilão. Além disso, quem o viu disse que ele sempre expele chamas por sua boca. O principal local do Brasil onde essa entidade foi avistada é na cidade de Alto do Cruzeiro. Ali dizem que ela é muito avistada. Dizem que ela costumava aparecer nas altas horas da madrugada, sempre com seu som perturbador característico de socação, como se estivesse efetivamente sendo usado. E esse som deixa todos ali apavorados. Dizem que os curiosos que foram checar a origem do som avistaram o pilão descendo rua abaixo, sempre cuspindo fogo e passando por cima de tudo e de todos que encontra pelo caminho. E então, ao chegar ao final da rua, ele simplesmente desaparece de forma misteriosa. Nessa mesma cidade de Alto do Cruzeiro, uma cruz teve de ser instalada, somente para repelir as aparições do pilão. E desde então, após a instalação desse símbolo sagrado, ele nunca mais apareceu por ali. Alguns dizem possuir uma explicação para a origem desse ser. Na verdade, ele seria uma manifestação dos espíritos dos escravos maltratados por seus senhores. Teria origem em terras onde humanos foram forçados a trabalharem em regime de escravidão, moendo grãos como café e milho, e imensos pilões de madeira até acabarem por morrer de exaustão. Mas há ainda outras linhas de pensamento quanto à sua verdadeira identidade. Uns dizem que não seria uma identidade por si só. Na verdade, ele seria mais uma variação do boitatá, entidade muito famosa pelo Brasil e que geralmente possui a forma de uma cobra de fogo. Independente da origem desse ser, dizem que ele não está sozinho em suas aparições aterrorizantes. Ele estaria acompanhado de uma mão de pilão, que sempre está envolto em chamas. Então o pilão se desloca rodopiando ou rolando, lançando um som ensurdecedor que é capaz de ser sentido até mesmo na alma de quem o escuta, pois a mão de pilão estaria batendo no fundo do pilão. Então esse ser percorre estradas e centros de antigas cidades, sempre atacando qualquer pessoa, animal ou mesmo objeto que encontrar, não sendo raro que destrua barracas de feiras e outras construções frágeis. Seu nome é Pisadeira. Se diz que a Pisadeira tem a forma de uma mulher muito magra, com dedos compridos e secos. Possui unhas enormes, sujas e amareladas. Suas pernas são curtas e o cabelo desarrumado. Tem um nariz virado para baixo e em seu rosto há uma berruga repleta de pelos. Quem a viu relatou olhos avermelhados cor de fogo, malignos. O queixo é virado para cima e sua boca está sempre escancarada, mostrando os dentes podres e esverdeados. Quando ela ri, ela gargalha com uma risada cortante e perturbadora. Se diz que essa criatura voa pelos telhados de casas somente à espreita. Quando encontra alguém dormindo com o estômago cheio, salta sobre a pessoa, aterrissando sobre o estômago dessa. Geralmente isso faz com que vomite tudo que a pessoa possuía no estômago, mas não em todos os casos. Algumas vezes é necessário que a pisadeira se esforce mais para tirar a comida do estômago da pessoa. Então ela usa sua língua comprida, colocando-a dentro da boca da pessoa e indo assim até o estômago, sugando toda a comida que lá se encontra.
Essa criatura perturbadora, além de fazer a pessoa vomitar, a coloca em um estado de paralisia, a chamada paralisia do sono, em que a pessoa está consciente do que ocorre à sua volta, mas não consegue se mover, tendo inclusive falta de ar. Há algumas versões sobre a origem dessa criatura macabra. A primeira diz que a pisadeira seria o espírito de uma pessoa que passou muita fome em vida, vivendo na extrema miséria. Então, após a morte, inconformada, voltou com uma fúria vingativa, atrás de todos aqueles que têm o privilégio de ter a comida em abundância, ou que praticam o pecado da gula. Mas essa não é a única história para a origem dessa criatura. Outros dizem que ela seria, na verdade, uma mulher muito gulosa, que inclusive chegou a esconder comida de seus filhos para tê-la somente para si. Então, essa mulher, após a morte, foi julgada e condenada pelos tribunais divinos pelo pecado da gula, sendo então sentenciada a viver como um espírito vingativo, que caça aqueles que cometem o mesmo pecado dela. Seu nome é Corpo Seco. O corpo seco tem a aparência de um cadáver em processo de decomposição, podre por dentro e por fora. Se diz que ele fica próximo a árvores, escondido junto a elas, e quando alguém passa perto, se agarra à pessoa em um abraço mortal, usando suas unhas afiadas e longas para prender a pessoa. Então ele a mata esmagada ou a leva para dentro da mata, e a pessoa nunca mais é vista. Já outras versões dizem que ele fica no topo das árvores, somente observando, e quando alguém passa próximo, se atira sobre a pessoa e em seguida suga todo o seu sangue. Essa criatura macabra é relatada em vários locais do Brasil e até mesmo em alguns lugares da África. Cada região possui variações sobre a lenda, mas todas se mantendo extremamente perturbadoras. Há algumas versões principais sobre a origem desse morto-vivo brasileiro. Segundo as lendas, o corpo seco em vida seria um fazendeiro muito mau, que vivia na região de Registro, no atual estado de São Paulo, no século XVII. Ele, assim como milhares de garimpeiros, haviam se mudado para a região atrás do ouro que estava sendo encontrado ali. Não demorou muito para o fazendeiro, chamado de Miguel Antônio, enriquecer com o ouro e comprar mais e mais escravos. Nesse momento, ele já era temido por todos da região, por suas maldades indescritíveis, e não demorou muito para se tornar o mais rico garimpeiro. Sua paixão pelo ouro cresceu tanto que ele então abandonou sua família, mandando-os para longe sem um tostão sequer, somente com suas roupas, e foi morar com os escravos e empregados. Dizem que o fazendeiro ordenava escravos à morte por qualquer ato ou atitude suspeita. Além disso, ordenava a escravos já velhos, inaptos para o trabalho, que levassem ouro até a beira do rio e cavassem lá sua própria cova, sendo em seguida enterrados juntamente com o ouro. Se diz que até mesmo barcos com passageiros foram carregados pelo fazendeiro com sacos de areia, para que ultrapassassem a capacidade de carga e afundassem, matando todos a bordo. Pelo menos 300 escravos foram assassinados pelo cruel fazendeiro. Se diz que o fazendeiro viveu cerca de 115 anos, e quando morreu, escravos retiraram o corpo de sua cova e realizaram um ritual para que ele ficasse preso à vida terrena, não indo para o céu e nem para o inferno. Mas o homem cruel não havia desistido, enganou os escravos e fugiu, continuando a realizar suas maldades mesmo após a morte. Segundo as lendas, ele sobrevive se alimentando da energia de árvores e do sangue daqueles que ele ataca e mata.
morando junto a árvores com seu corpo se misturando aos galhos. Mas essa não é a única história para a origem dessa criatura. Uma outra lenda, oriunda de outras regiões do país, diz que o corpo seco na verdade seria um jovem que costumava bater e espancar seus pais. Um dia, o jovem bateu tanto em sua mãe que ela caiu gravemente ferida, à beira da morte. O pai dele então o expulsou de casa, usando uma faca. O jovem então foi para um bar, se envolvendo em uma briga e acabando morto. Mas ele era tão mau que nem o céu nem o inferno quiseram, e seu corpo foi expulso da cova, voltando a vagar pelo mundo atrás de vítimas. Se diz que esse corpo seco, também chamado de unhudo, por possuir unhas muito longas e macabramente afiadas, fica esperando próximo a árvores e quando alguém se aproxima, envolve a pessoa em um abraço mortal com suas unhas, então a esmaga ou a leva para o mato e assassina. Seu nome é Shibamba. O Shibamba é um fantasma de origem africana, também conhecido como o espírito das bananeiras. Ele é popular nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Lá se diz que ele aparece à noite, para crianças que são desobedientes e que não querem dormir, aparecendo e fazendo-as dormir à força, mesmo que não tenham sono, e depois as fazendo ter pesadelos horripilantes a noite toda. Se diz que essa entidade se parece com um homem negro velho, que veste uma roupa de folhas de bananeiras, semelhantes às usadas em rituais realizados pelos africanos no Brasil, há muito tempo atrás. Essa criatura costuma aparecer roncando como um porco e dançando descompassadamente, além de girar continuamente enquanto caminha. Ele também usa geralmente uma máscara que se parece com um monstro, mas essa criatura não gosta somente de assombrar as crianças em seus pesadelos, ele gosta também de se alimentar delas, especialmente das que choram. Essas ele detesta e ao mesmo tempo ama, mas ama somente o sabor da sua carne. Dizem que essa lenda teria vindo junto com o povo Ubuntu, grande grupo étnico da África que foi trazido para o Brasil como escravo. A esse povo também pertencem outras lendas, como a do Kibungo. Se diz que durante muito tempo, na época da escravidão, os proprietários de terra levavam os seus filhos mal comportados para verem os rituais e cerimônias realizadas pelos africanos. Lá, eles os apresentavam a lenda. Obviamente, as crianças jamais esqueciam e, com medo do Shibamba, se tornavam mais obedientes. Seu nome é Mula Sem Cabeça. A mula sem cabeça possui a forma de uma mula preta ou marrom, sem cabeça, mas com fogo saindo de seu pescoço. Além disso, se diz que possui cascos de aço ou prata, que brilham no meio da noite. Segundo os relatos, a mula sem cabeça aparece em uma virada de quinta para sexta-feira, tarde da noite, e pode ser avistada cruzando os campos relinchando de forma feroz. Dizem que seus relinchos lembram muito os choros ou lamentos de dor. Isso se deve a um fato muito cruel sobre a mula sem cabeça. Dizem que ela na verdade não é uma entidade, e sim um fruto de uma maldição. A mula sem cabeça, na verdade, são mulheres que foram amaldiçoadas para sempre. Essas mulheres vivem normalmente, mas toda virada de quinta para sexta tomam a forma de uma aterrorizante mula. Então vagam pelo mundo destruindo o que vem pela frente, até o cantar do galo, no amanhecer, ou o terceiro cantar do galo, como dizem outras versões das histórias. Então a maldição se desfaz temporariamente, e a mula se transforma em sua forma humana, coberta de machucados e extremamente cansada. Dizem que essas mulheres teriam sido amaldiçoadas por manterem relações íntimas com padres da Igreja Católica, considerado um pecado gravíssimo pela Igreja.
Outras versões ainda dizem que não seria somente esse relacionamento com padres, mas simplesmente manter relações íntimas antes do casamento já poderia ser o suficiente para levar à maldição. Essa maldição cruel só pode ser desfeita de algumas formas específicas. A primeira delas é o padre com quem houve o pecado amaldiçoar a mulher 7 vezes antes do início de uma missa. Talvez com isso a sua relação pecaminosa fosse compensada e em parte perdoada, e a mulher não mais se transformaria em mula. Outras formas relatadas para quebrar a maldição seriam enquanto a mulher estivesse em sua forma amaldiçoada. Se diz que alguém deveria se aproximar com cuidado e muita coragem, e então retirar o freio da boca da mula. Apesar de a cabeça não estar presente, dizem que ainda é possível, chegando perto, ver uma boca e o freio sobre ela. A outra forma seria ferir a mula com algum objeto pontiagudo e fazer com que gotas de sangue corressem. Isso deveria ser o suficiente para quebrar a maldição, e logo a mulher apareceria deitada sobre algum campo, coberta de ferimentos por todo o corpo e completamente exausta. Essa lenda também é conhecida em outros países. No México, ela é chamada de Malora, e na Argentina, de Mula Anima. Do Brasil, seu nome é Boitatá. O Boitatá, traduzido do idioma tupi por coisa de fogo, é geralmente relatado como uma serpente de fogo que habita dentro da água, em rios e lagos. Essa criatura rasteja pela floresta durante a noite, supostamente protegendo a natureza contra pessoas que provocam queimadas nas matas e campos. Às vezes pode se transformar em um grosso tronco de fogo, que causa a morte por combustão daqueles que provocam queimadas. Se diz que ele seria uma alma penada que agora, após a morte, paga por seus pecados dessa forma. Mas há uma outra variação que diz que ele é o espírito de uma pessoa ruim que morreu, e por onde passa, ao invés de evitar o fogo, inicia fogo nas matas. Em 1560, o padre Anchieta, um dos primeiros portugueses a falar sobre o Brasil recém-descoberto, relatou em uma carta que havia alguns fantasmas na mata, que viviam quase sempre junto a rios e do mar, e eram chamados pelos índios de Baitatá, ou coisa de fogo. Ele dizia que não se via nada senão um facho de luz cintilante correndo, que atacava os índios e os matava. Essa lenda é tão famosa que há várias versões espalhadas pelo Brasil. No sul, uma se destaca. Lá, a origem do Boitatá seria o dilúvio bíblico, pois após os alagamentos de 40 dias e 40 noites, as cobras que não morreram zombaram que teriam agora muita comida só para elas. Então elas foram punidas pela justiça divina e ficaram com a barriga queimando e o corpo iluminado. O Boitatá, uma dessas cobras, agora anda pelos campos procurando restos de animais mortos e come apenas os olhos desses. De longe, quem o vê algo que se parece com uma bola em chamas. Essa bola então vira uma cobra de fogo que serpenteia na escuridão e persegue viajantes noturnos ou caçadores. Quem encontra o Boitatá geralmente fica cego, louco ou pode até mesmo morrer. Dizem que para escapar deve-se, quando ele aparecer, ficar completamente parado e de olhos fechados, sem respirar, até que ele vá embora. Dizem também que atirar objetos de ferro nele funciona para afastá-lo, mas por outro lado, correr dele inevitavelmente levará à morte. Uma outra versão, também do sul do Brasil, diz que o Boitatá seria um touro selvagem, com um único olho grande no meio da testa e patas muito grandes. Ele também brilha muito e solta fogo pela boca.